Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula, a aula que trata sobre processo de inovação e melhoria, né, dentro do diagrama do modelo referencial de sistemas produtivos, né, inovação que é uma área chave para qualquer organização hoje em dia, né, o ambiente no qual as empresas estão inseridas é muito dinâmico, né, potencialmente e pelos avanços tecnológicos que ocorrem. Então, é importante que as empresas saibam lidar com essa questão da inovação, da melhoria, da transformação, né? E nós vamos apresentar 5 questões. A primeira delas, quais são as principais fases de um processo de transformação organizacional? A segunda, qual a importância de uma metodologia para a condução de um processo de melhoria? A terceira, ferramentas-chaves associadas a esses processos. Depois, como evoluir nos conceitos relacionados à qualidade e quais são as 7 ferramentas da qualidade. Então, aqui está uma figura de uma metodologia, né? Uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor Rentz, da ESC-USP, da USP São Carlos, e é uma metodologia que ela acaba sendo um pouco mais detalhada que os tradicionais PDCAs, né? Que é o PDCA, o de planejar, fazer, checar e agir, né? Pela tradução do Plan, Do, Check, Act. E a ideia aqui é que a gente tenha um desdobramento melhor, então a gente acaba tendo fases mais consistentes, né? Na minha visão. Então a primeira etapa aqui é o entendimento da necessidade de mudança. Então a empresa precisa compreender por que ela precisa mudar. Depois vem a análise da situação atual, ou seja, onde estamos agora, né? Essa seria a questão associada a essa fase. A outra questão, estabelecimento de direção para a mudança, seria o para onde queremos ir. A outra, a definição de iniciativas de melhoria, ou seja, das ações para conduzir aquela mudança desejada. Depois, o detalhamento e a implementação da melhoria, é o processo realmente de implementação das ações. E depois uma fase de revisão dos resultados, com uma fase central se comunicando com todas as etapas que diz respeito à criação de uma infraestrutura para a mudança. E aí, o que é importante, né? Por que uma metodologia é importante para a condução de um processo de melhoria? Primeiro, ela aumenta a chance de sucesso, porque ela foi projetada para se obter esse resultado. Ela acaba fornecendo um referencial adequado, um conjunto de etapas e ferramentas bem estruturados, e ela guia, né, pelo sequenciamento das etapas dela, o processo de melhoria, né? A gente pode listar 4 técnicas, 4 ferramentas-chave associadas aos processos de transformação. A primeira delas, a modelagem de processos, que é uma área muito conhecida até na FGA pelos alunos de software, né? O pessoal de software se utiliza muito desse recurso da modelagem de processos, do BPM, para desenvolver sistemas. Nós temos a árvore da realidade atual, que é uma das árvores de um processo de raciocínio mais amplo que vem da teoria das restrições. Nós temos o mapeamento do fluxo de valor, que vem da produção enxuta, e ele visa identificar desperdícios ao longo de um processo produtivo, né, a partir também de uma fotografia atual e de uma construção a partir de perguntas-chave para uma situação futura, e o diagrama de Chikawa, que é o diagrama espinha de peixe, né, onde a gente procura identificar causas para determinados problemas, né? Essa próxima pergunta, como evoluir nos conceitos relacionados à qualidade, a gente pode distinguir em termos históricos, digamos assim, 4 etapas da evolução da qualidade, né? A primeira delas é a inspeção, então onde as peças eram fabricadas e depois elas sofriam uma verificação, que é uma inspeção, para ver se elas tinham defeitos ou não.
Então essa é uma etapa que tem um custo muito elevado, porque o defeito ele é verificado, né, e a peça já foi produzida, então você tem que descartar a peça ou refazer, né, fazer um retrabalho para poder corrigir aquela peça. E aí depois veio a etapa 2, que é a etapa de controle, que ela já é uma etapa que ela começou a surgir no sentido de evitar com que as falhas ocorressem. Então aí se iniciaram o uso de algumas técnicas estatísticas para poder evitar o erro. Depois vem a fase de garantia, já envolvendo processos já de desenvolvimento de produto, engenharia de produto, que minimizassem ainda mais as perdas dos produtos por erros. E depois a gestão da qualidade total, que acabou incorporando todas as áreas da empresa no sentido de buscar a qualidade, né? Então, seria algo sob responsabilidade da empresa toda e partindo desde lá dos níveis estratégicos até os níveis operacionais. E aqui são apresentadas as 7 ferramentas da qualidade, né? Eu vou apenas listar elas, né? A gente vai desenvolver um trabalho onde a gente vai se aprofundar nessas questões. Então, nós temos aqui o fluxograma, o diagrama de causa e efeito, que é o diagrama espinha de peixe, o de Ishikawa, né? As folhas de verificação, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão e cartas de controle ou controle estatístico de processo, né? Tudo isso vai ser detalhado mais a fundo, com mais profundidade, ao longo do semestre, ao longo dos trabalhos que vão ser realizados por vocês. Certo? Então, pessoal, eu agradeço, né, por mais essa aula. Acho que chegamos ao final desse ciclo de vídeos curtos sobre o modelo referencial de sistemas produtivos. E agora vamos desenvolver os nossos trabalhos em grupos para poder se aprofundar em cada questão dessa aí. Obrigado.